Oi, gente, tudo bom? Tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar, esperar o Décio chegar. Por enquanto, vocês vão me dizendo se estão me escutando direitinho, se tá dando pra me ver direitinho. Já tô vendo alguns pacientes meus, que bacana. Oi, meu amigo, e aí, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bom? Bora pra mais uma? Ai, Bora pra obrigada, mais Gabriela uma. respondeu que ouve e vê direitinho, ótimo. Pronto, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, né? Claro. E aí a gente inicia. Enquanto isso, Décio, se tu quiseres te apresentar, já tem vários pacientes meus aí entrando. Acho que vou deixar para Perfeito. tu mesmo te apresentar para eles. Tá bom, então. Meu nome é Décio Tiaraju, sou pai da doce Helena, profissional de educação física, trabalho como personal trainer, palestrante, trabalho com equipes empresariais, equipes esportivas, e um ser que gosta de aprender e estar perto de pessoas inteligentes como a Tainá. Amar, gratidão. É recíproco, mais do que recíproco. Obrigado. Quais são as expectativas de hoje, Tainá? Maravilhosos, como sempre. Contigo não tem como dar errado, né? Não tem como ser ruim e ainda tudo acaba em poema. Ou então, Não tem como, gente. Por favor. Só faço live se for assim nesse nível, senão não. se não, não, mas sabe que tudo leva a gente a conseguir inspiração, né? Quando tu tem do outro lado uma pessoa que te inspira, quando tu tem pessoas participando que te inspiram, as coisas acontecem. É onde Exatamente. o nível Exato. cresce. É energia, eu acredito muito na energia, Eu também. muito mesmo. Inclusive, eu vou falar, vou trazer no final da live um artigo que ele traz justamente os Power Nines das Blue Zones, que são zonas onde as pessoas chegam a mais de 100 anos tranquilamente e com muita qualidade de vida, né? E um desses Power Nines, né? Um desses 9 quesitos que foram elencados nesse artigo é justamente isso que tu falaste agora. O quanto é importante a gente estar perto de pessoas que nos inspirem, que nos façam bem, que vibrem na mesma energia que a gente, né? E que nos instiguem a ser cada vez melhores, né? Então, fala também sobre a Verdade. importância da família que a gente escolheu, né? Um artigo muito bacana que eu vou fechar a live com ele porque ele é fantástico. Promete, hein? Promete. Olha, Maravilha. promete. Promete, Sabe que obviamente. eu não estou com ele aqui, mas eu li um artigo outro dia que fala das 5 coisas mais importantes para uma longevidade saudável. Que bacana. Olha Então, aí. coloco 3 que estão na nossa tríade: uma boa Ó, alimentação, exercícios e um bom repouso, um sono eficaz. E as outras duas, por incrível que pareça, a gente faz meio sem perceber ou deixa de fazer, que é elogiar. Elogiar as pessoas, elogiar as coisas, elogiar o mundo. E a admirar e terceira, elogiar. a, e a quinta coisa, eu estou perdido nos números ímpares aqui. E a quinta coisa mais importante, que eu acredito que é a base de todas, sim, estar rodeado de pessoas as quais a gente ama e é amado. Exatamente. Que vibrem na nossa energia, na mesma energia, numa energia que nos faça bem e que nos instigue, né? Nos inspire a ser cada vez melhor, né? Tu é um desses amigos muito especiais que tá sempre aí me inspirando Que a bom. A estudar cada vez mais. reciprocidade. É verdade. É. Amado, vamos começar então? Vamos começar. Gente, qual é a Vambora, nossa vambora, ideia Tana. hoje? Acho que vamos lá, né? Qual é a nossa ideia hoje? Infelizmente, a live que eu fiz com o Décio, falando sobre o sistema de recompensa do cérebro e da relação desse sistema de recompensa com o açúcar, ela não ficou salva. Porque a gente fala muito, eu e o Décio, a gente tem muita conexão, e eu não consegui deixar a live gravada porque a gente passou do tempo, ela caiu e eu não consegui gravar. E muita gente pediu que a gente repetisse aquela live. Então, como a gente tem muita coisa para falar, eu achei essa ideia da tríade da saúde, que foi a proposta do Décio, obviamente que eu abracei na hora, porque é uma ideia fantástica. Então, que nem ele comentou ali, essa primeira live está sendo sobre alimentação,
mais pra frente vocês vão saber a data das próximas lives. Vão haver mais 2 lives para fechar essa tríade, que uma vai falar sobre o sono, e eu acredito que eu possa contribuir muito com a crononutrição, e o Décio, então, nem se fala com a relação do exercício físico e o sono. E a gente vai falar também sobre o exercício físico, que daí vou tocar tudo para ele. Então, tem uma graduanda, quase graduada já em Educação Física. Não, mas eu vou trazer muito sobre a contribuição da nutrição, tanto no esporte, quanto com os amadores, né? Como os entusiastas. Então, eu vou trazer o quanto que a nutrição pode contribuir com essas pessoas, né? Então, a gente vai começar assim. Vai começar retomando pontos importantes da nossa primeira live. Para quem está entrando agora, eu repito, a nossa primeira live. Para quem não pôde assistir também, ela falou sobre o sistema de recompensa cerebral. Voltou? Com esse sistema de recompensa, tá? Bom, gente, é o seguinte. Eu e o Décio, a gente falou muita coisa naquela live, mas eu procurei elencar algumas coisas importantes, assim. Eu falei um pouquinho da bioquímica cerebral, falei um pouquinho do quanto e de que maneira o açúcar ele tem o poder de acionar determinadas vias opioides no nosso cérebro, que levam, sim, à dependência. Eu falei sobre a produção de serotonina e dopamina, que são hormônios diretamente, neurotransmissores diretamente relacionados à sensação de prazer, de bem-estar, às vias hedônicas do cérebro. Eu comentei aqui que para a gente produzir serotonina é fundamental que a gente tenha triptofano e que a gente tenha vitamina B3. E eu mencionei alguns alimentos importantes, por exemplo, a banana, o arroz negro, as oleaginosas no geral, e da importância da gente ingerir elas. E falei também dos precursores de dopamina, né? Que para ter dopamina a gente precisa do aminoácido tirosina, e do quanto ele está presente também no reino vegetal, nas algas e também nas castanhas. E eu mencionei também o quanto é importante a gente ficar atento para esse consumo de açúcar, porque para a gente conseguir metabolizar esse açúcar, a gente precisa, infelizmente, recrutar cálcio, muitas vezes lá dos nossos ossos, porque o indivíduo que ele faz o consumo, né, diário e responsável, acho que eu posso dizer, do açúcar, ele já não tem nutrientes biodisponíveis, né? Que possam arcar com essa cascata bioquímica. Então, para o corpo poder metabolizar esse açúcar, ele vai buscar o cálcio dos teus ossos, ele vai buscar o ferro das tuas reservas, e tu acaba muitas vezes encontrando um indivíduo alimentado, porém completamente desnutrido. Especialmente quando tu vai interpretar os exames bioquímicos dele. Isso é uma coisa que eu observo muito em consultório. Então, a gente foi indo por esses vieses, né? E o Décio pode falar um pouquinho agora, eu acho, da contribuição dele na nossa live, que foi fantástica a contribuição dele. E ele comentou com a gente também um pouquinho, desde os primórdios, né? Ele explicou o porquê que a nossa relação com o exercício físico é da forma que é hoje. E, enfim, vou tocar a bola para ele agora. Atira que eu mato no peito. Bom, Tainá, nós falamos na outra live e eu trouxe que é muito importante para poder se entender a raiz das coisas, né? Então, como funciona? Se pararmos para analisar a história, há 10, 12 mil anos é que se começou, de fato, plantar. O ser humano começou a ter o seu local, o seu dispositivo para poder fazer sua casa, estar ali com a sua família, se proteger das feras, plantar, colher e se alimentar. De uma forma ainda muito arcaica, é claro, mas o homem começou a viver mais de 25 anos, já começou a ficar velho, chegar aos 30. Né? Enfim, o que ocorre com isso? Antes disso, como é que o homem vive? Totalmente vida nômade, se a gente estudar história, vai se saber, a geografia explica um pouco também por que o homem andava para um lado e para o outro, mas em síntese era disputando com as feras a alimentação. Exatamente. Então ele tinha que se movimentar para sobreviver de fato, para não morrer. Veja bem, se eu só me movimento para não morrer, se movimentar é algo que me traz uma lembrança do que não é bom, do que é arriscado para a minha vida. Já comer, que não significa se alimentar, mais ou menos, né? Porque comia-se o que podia, de qualquer forma, se pegasse uma caça grande, ela tinha que durar aí, talvez uma semana sem geladeira. Então, imagina. E tinha que comer. Mas era o momento de encher a pança,
Exatamente. Que delícia! Uhum. Era o nirvana. Então, por isso Uhum. que comer é muito fácil e se exercitar é um tanto difícil. Porque ficou na nossa memória essa coisa de que praticar um exercício causa uma certa dor, um certo cansaço. Uhum. Ficou na memória. Isso veio dos primórdios. E rapidamente, por que praticar o exercício? Porque praticar uma atividade é diferente de praticar o exercício. Que eu falei na outra live, quero explicar rapidamente. A diferença básica da atividade para exercício. O exercício ele é mensurado. É feita uma avaliação, uma prescrição em cima da avaliação, para que a pessoa tenha uma dosagem ideal para ela ter um progresso, uma melhora, dentro de uma prática de exercício delimitada especificamente para essa pessoa. A Uhum. atividade, por exemplo, eu vou varrer a casa. Eu tenho uma demanda a cumprir. Então eu estarei Uhum. fazendo uma atividade física para cumprir com essa demanda. Não Sim. significa se ela será fraca para as minhas possibilidades e minha performance, ou ela Uhum. será exaustiva demais para a minha Sim. performance. Eu vou passear com o Eu meu tenho uma cachorro, vou atividade fazer a atividade cumprir. física. Uhum. Sim, eu estarei numa motivação corporal para cumprir uma atividade, Uhum. sem estar mensurado às minhas possibilidades. E o exercício físico, ele está mensurado para as minhas possibilidades. Ele é Portanto, direcionado. sendo de forma adequada com o profissional correto, ele estará equivalente ao que de fato eu preciso para uma performance melhor. Uhum. Voltando agora então que eu falei de alimentação e do comer, né? O link com a dificuldade que se tem ainda guardada aquela coisa ali de praticar o exercício físico para comer de qualquer jeito, eu digo comer, porque é diferente de comer e se alimentar, né, Tainá? Então nós temos Exatamente. dificuldade de nos alimentar de forma correta. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de evitar o açúcar. Talvez Uhum. seja o grande vilão da minha vida seja o açúcar em termos alimentares. E eu me cuido. Mas quando eu vejo, opa, final de semana eu resvalei. Esse final de semana eu não vou nem falar. Esse final de semana eu ganhei bolo para café. Olha, eu não vou nem falar. Melhor eu Sem não falar. comentários. O que ocorre? Durante a semana eu tenho que me cuidar, então. Uhum. E praticar exercício para que eu possa melhorar a eliminação de todo esse tóxico que eu joguei para dentro do meu corpo, né? Uhum. Então, se a gente parar para analisar hoje, rapidamente, vem dos nossos primórdios, dos nossos medos, tempo como era nômade. E nós não conseguimos mudar de fato essas crenças, porque tudo isso está dos nossos pais, que veio dos nossos avós, bisavós, e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando você vê, deu 12 mil anos. Né? E chegou na gente. Eu Exato. conheço pessoas, graças a Deus, que no dia que não conseguem treinar, de segunda a sexta-feira, sentem muita falta. Que Uhum. bom, Eu sou uma claro. delas. Isso aí também não pode ser uma coisa que cause um Uhum. dano psicológico muito Não. grande, quanto fosse, né? Enfim. Mas sentem falta. Sobrevivem, mas sentem falta. Isso é muito bom. Porque o corpo já aprendeu que faz bem, que faz parte da vida dele, que ele não vai sair da zona de conforto, ele é só ampliar a zona de conforto dele. Uhum. Tainá, é tua bola, vai lá. Não, e isso tudo que tu falaste faz também com que a gente reflita sobre como mudou a nossa relação com o alimento com o passar dos anos, né? Porque antes a gente sentia fome e ia atrás do alimento. Agora não. Agora o alimento está ali disponível, né? E isso que tu falaste também é muito interessante. Eu converso muito com meus pacientes, principalmente os que chegam para mim viciados no açúcar, né? Porque a gente falou também na primeira live sobre isso. A gente falou que ele sim ativa as mesmas regiões no cérebro que a cocaína e que sim vicia também. E tudo isso a gente linkou com a dopamina, de novo eu falo com a serotonina, de novo. Enfim, mas eu falo para os meus pacientes que para eles procurarem mudar essa rota, mudar esses gatilhos, como assim ensinar para o cérebro uma nova maneira de sentir prazer. Então, toda vez que tu sentir aquela vontade de comer um doce, que tu vá lá e suba uma escada, faça uma caminhada, primeiro toma um copão da água, mas muda aquela, tu ensina para ele que ele tem outras formas de sentir prazer também, né? E se reeducar. Óbvio que isso exige disciplina, mas eu peço que eles façam isso pelo menos 30 dias seguidos. E peço para eles ficarem ali comigo, porque esse suporte auxilia muito, né? E a gente vai reeducando. Porque isso a gente também comentou na primeira live, que o preciso
comer, preciso de um doce, isso não é fome, né? Isso é puramente fome emocional. E isso a gente aprendeu muito também lá no curso que a gente se conheceu, né? Que a gente falava muito Isso. sobre isso. Então, eu busco ir por esses caminhos com os pacientes também. Porque tem o comer emocional ali, ele precisa ser tratado. De nada adianta o paciente estar ali com a dieta perfeita, maravilhosa na mão, a suplementação mais do que bem calculada, se ele vai continuar se entupindo de açúcar, se ele vai continuar misturando as emoções dele sempre com a comida, com esse alimento que vicia, né? E não com o alimento que nutre, e também com as exceções, porque as exceções também são saudáveis, né? Então eu procuro pontuar muito bem isso com eles, assim. E graças a Deus tem dado muito certo. Mas, meu amigo, acho que agora a gente pode entrar no nosso tema mesmo. Só uma pergunta, Tainá. Pode falar. Bolo de fubá com bem pouquinho açúcar, pode de vez em quando? É que aí é que tá. Eu não prescrevo transgênicos, né? Trigo, milho, soja, tomate longa-vida no Brasil são transgênicos. Se esse Uhum. fubá é oriundo lá de um milho crioulo, enfim, que eu sei a procedência dele, tudo bem, eu prescrevo, sem problemas, mas a minha primeira consulta ela dura em torno de 2 horas e meia, às vezes 3 horas. Então, eu fecho já a agenda, tanto que agora eu só tenho horário realmente para o ano que vem, porque as minhas primeiras consultas são muito demoradas. Então, eu explico tudo isso para o paciente, eu dou uma aula para ele, porque eu preciso que ele conheça isso. Então, assim, tu queres comer um bolo de fubá? Mas lá de vez em quando, se for Não, de um não milho tem, ah, bom, não. pode. Aí não tem problema. Aí Ó, não tem quem me deu o problema. bolinho de fubá, fica à vontade, Não, não tá? tem problema. A questão é, por exemplo, se for todo final de semana, já é muito. Porque daí é transgênico todo final de semana, entende? Já é muito sim. Agora, uma exceção lá, uma vez no mês, 2 vezes, enfim, depende muito do paciente também, né? E depende se ele consegue comer um pedaço. Se ele consegue comer um pedaço Perfeito. hoje e dá pelo menos 24 horas de descanso dos transgênicos para poder metabolizar aquilo, até tudo bem. Então, todo esse diálogo a gente tem, né? Eu explico tudo isso. Perfeito. Porque Perfeito. os transgênicos são um grande mal do século, na minha opinião. São a causa de todas as ites que a gente vive, né? Nosso corpo não reconhece ele vai para a corrente sanguínea e inflama, né? Então, para o nosso corpo, ele não é natural, né? Tem uma modificação genética ali. Então, é importante ter consciência disso só em administrar. Porque, que nem eu falei, a exceção é tão saudável quanto. E que nem, ó, já tem uma paciente minha ali falando, a gente tem marcas fantásticas no mercado que não trabalham com transgênicos, né? A Corin é uma delas. Inclusive, tem uma canjica da Corin em casa aqui, não transgênica, para eu fazer. A gente tem marcas Muito boas no bom. mercado hoje. Uhum. Meu amigo, vambora, então. Segue o baile, Tainá. O gancho que tu fizeste ali já, né, falando dos primórdios ali, por que a gente estabeleceu a relação com o exercício físico como ele é hoje. Então, eu já complementei um pouco essa questão da alimentação, do porquê que a gente se relaciona dessa forma com a comida também hoje, por que mudou tanto, né? Eu acredito que esse gancho tem tudo a ver com o que a gente está aqui para falar hoje, que é sobre longevidade, né? E eu quero começar falando, então, para quem entrou agora por último, eu vou fechar a live com um artigo fantástico que vai falar sobre os Power Nines das Blue Zones, que são as zonas que a gente tem em todo o planeta, né? E onde existem centenários absurdamente saudáveis, com uma qualidade de vida fantástica, que servem de exemplo para o resto do mundo. E eu vou falar sobre esses Power Nines no final. Mas esse artigo, e não só ele, outros artigos trazem que a nossa genética, ela é responsável por apenas 20% da nossa longevidade, né? Portanto, os outros 80% estão completamente relacionados à epigenética, né? Ou seja, a relação, a interação dos nossos genes com o ambiente em que a gente vive. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Hoje em dia, a gente fala em nutrigenômica. Inclusive, eu tenho um médico que eu admiro muito, e que é uma das pessoas que me dá suporte com meus pacientes, que ele fala o seguinte: o nutricionista que não souber nutrigenômica no futuro, ele vai ficar desempregado, porque esse é o futuro, né? A nutrigenômica, ela individualiza completamente, portanto, assim, tu faz um mapeamento genético daquele paciente e tu consegue prevenir ou retardar um câncer, uma diabetes. Então, determinadas doenças crônicas, porque se os nossos genes carregam
determinadas informações, se eles carregam também doenças, e a gente sabe que existe a ciência da nutrição, que pode modular esses genes, a gente precisa estudar isso cada vez mais e usar ao nosso favor, a favor da saúde, a favor do paciente. Então, eu já começo fazendo esse gancho. Gente, só 20% é determinado pela tua genética e tu ainda tens o poder de modular ela. Então, assim, os 80% é tu quem decide. Então, e isso, eu acredito que isso dá um empoderamento tão grande, né? Eu, pelo menos, munida dessa informação, eu me sinto muito poderosa, muito dona de mim, né? Porque eu sinto que eu posso, sim, que eu tenho responsabilidade pela minha saúde. Isso, sim, é autonomia, né? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes também. Não sei se tu queres falar alguma coisa nesse sentido. Ou eu toco ficha. Só uma intervenção rápida, o que eu falo muito sempre sobre alimentação, que as pessoas caem muito nessa de genética, né, Tainá? E essa é uma desculpa maravilhosa. É uma desculpa maravilhosa para os que estudam essa área e acaba sendo para os leigos. Uns porque confiam nela e outros porque mentem para si. Os que entendem mentem para si. Mas enfim, quando você entra no supermercado e vê um pai com grande sobrepeso empurrando um carrinho de supermercado, uma mãe com grande sobrepeso ao lado, e atrás já vem um menininho ou uma menininha com um refrigerante, independente da marca, e um salgadinho e um chocolate, um em cada braço, já comendo antes de passar no caixa. Exatamente. Você olha para o carrinho, você vai perceber o que tem lá dentro. Lá dentro não tem alimento, lá tem comida apenas. Dificilmente tem alimento lá dentro. E você vê que isso é de fato uma questão cultural, alimentar. Exatamente. Não é o porque, é porque o pai e a mãe têm sobrepeso, a criança já está. Não é. É o que eles dão para ela comer. Exatamente. Isso me preocupa muito, porque cada dia, e aí tu tens muito mais poder do que eu para falar sobre isso, mas cada dia mais eu estou vendo crianças obesas. Cada dia mais eu vejo crianças obesas. E a culpa não é deles. A culpa é a culpa. Culpa, eu não sou muito politicamente correto, né? Eu acredito que sim, o pai que faz isso tem que se sentir culpado. Porque ele está dando veneno pro seu filho. Exatamente. Tá levando é mais fácil dar um refri mais barato do que dar um copo de leite. Tá levando para casa a obesidade. Exatamente. E, na verdade, a gente sabe também que desde o terreno biológico, quando a gente está preparando essa mãe para a gestação, que seria o ideal, preparando esse pai para a gestação, que seria o ideal também, ali que a gente começa, a gente vai gerar um ser humano. Isso precisa de preparo. Como é que tu gera um ser humano? A partir de nutrientes. Então, é óbvio que tu tens que estar nutrido, os pais precisam estar nutridos para poder gerar um ser humano saudável, né? Toda essa carga genética, ela passa para a criança e mais, os estudos já dizem que a gente deixa uma marca epigenética para as próximas 2, 3 gerações à frente. Bom, se uma mãe fuma durante a gestação, tu tens uma chance, gente, de até 80% daquela criança ter síndrome dos ovários policísticos se for uma menina. E de passar isso depois para os filhos, para os netos. Olha que responsabilidade, né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Às vezes, é isso que a gente estava conversando também sobre a importância, né, da gente dedicar algum tempo e fazer uma live. O Décio, ele me inspira muito nesse sentido, porque eu confesso que eu caio, às vezes, na minha rotina insana e acabo não conseguindo compartilhar o tanto de conhecimento que eu deveria e que eu gostaria, porque é uma função social, né? A nossa profissão precisa ter essa função social também. E é importante que as pessoas saibam disso. As pessoas precisam se preparar para ter filhos. Vocês são responsáveis não só por aquela criança que está colocando no mundo, mas pelas gerações futuras. Tu vai deixar uma marca genética. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Tu precisas de um aparato nutricional para poder gerar um indivíduo saudável, senão tu não vai conseguir. E tem uma coisa que eu ouço em consultório que eu quase morro também. Mas tem tanta gente que não se cuida e dá certo.
Gente, esse é o ponto fora da curva. É isso que as pessoas não enxergam também, né? Que bom que deu certo. E outra, vamos ver, né? Vamos ver daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Vamos ver nas próximas gerações se deu certo mesmo. Não querendo ser pessimista, Isso mas me sendo preocupa. realista, né? A realidade, a verdade às vezes assusta, né, Tainá? Eu quero fazer Exatamente. um alerta para os homens. Primeiro que a situação da mãe fumante, que pode causar esse dano irreversível para 2 ou 3 gerações, ela pode ser causada por uma mãe que não encosta o cigarro na boca. Uhum. Mas por um pai fumante que torna a mãe fumante passiva. Ela. Né? E por outro lado, os homens não se preocupam muito com o seu condicionamento, com o seu gene. Mas isso Não. é 50% da situação do pai. Uhum. Né? Então, se nós pararmos para analisar alguns trabalhos, e tem muito trabalho já há bastante tempo, pais com idade um tanto avançada aumentem muito a probabilidade de que essa criança tenha alguma síndrome. Exatamente. E aí, síndromes, por quê? É um gene envelhecido. É um gene que já está com bem menores defesas do que de um homem um tanto mais jovem dentro de uma certa idade. E aí Exato. Deus fez o seguinte, né? Ele foi muito, ó, mulher, você vai ter um limitador até tal idade. Uhum. Acreditando que o bicho homem é ser inteligente o suficiente para saber que a partir de uma idade X, ele também deveria dar um tempo, né? Ou te organiza até ali, meu amigo, ou dá um tempo. Ou então Deu, vai ficar vai para mais. a próxima reencarnação. Mas aí o, né? Acha que não, eu sou homem, eu posso, eu vou. Então, meu caro, Uhum. responsabilidade, responsabilidade. E a Você mãe, pode estar agravando uma situação para gerações que não pediram passar por isso. exatamente. E bom, eu vejo muito em consultório disfunções mitocondriais, que a gente ainda vou falar mais pra frente das mitocôndrias, porque elas são fundamentais quando a gente fala de longevidade, né? Mas as mitocôndrias, de um modo que vocês possam entender, elas são os nossos centros de energia. E de quem é que a gente herda nossas mitocôndrias? Da mãe. Então, assim, ó, quando o paciente chega para mim com diversas desordens, com disfunções mitocondriais, todo inflamado, que eu tenho que estar suplementando ele com coenzima Q10, enfim, eu preciso fazer com acetilcarnitina, eu preciso estar fazendo essa mitocôndria voltar a funcionar, eu já penso nisso, eu já penso, gente, como será que foi a gestação dessa mãe? Como será que foi a gestação da tua avó? Eu fico pensando nisso, né? Porque olha a responsabilidade que a gente tem, né? E as pessoas simplesmente então a gente precisa divulgar isso, né? Quem está assistindo, passa essa informação adiante. Porque talvez a tua irmã, a tua cunhada, enfim, que está prestes a engravidar, ou que planeja engravidar, não saiba disso. Não saiba da responsabilidade, da marca genética que ela vai deixar nas futuras gerações. Ela é responsável por isso. Então, propaguem a informação, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo mil parênteses. Eu acredito que eu possa contribuir também, e o Décio vai me interrompendo, porque eu vou falando, mas vai me interrompendo, meu amigo. Eu acredito que eu possa falar um pouquinho também de uma estratégia alimentar que, segundo os estudos em animais, a gente não tem estudos em humanos ainda nesse. Óbvio que a gente tem diversos estudos em humanos falando sobre o jejum intermitente, que é a estratégia que eu vou falar agora. Porém, quando a gente fala em jejum intermitente e longevidade, a gente não tem estudos em humanos ainda, porque a gente precisaria de 30, 40, 50 anos. Porém, em roedores, a gente sabe que o jejum intermitente ele aumenta em até 30% a longevidade desses roedores. O que a gente sabe com relação ao jejum intermitente e os humanos? A gente sabe que ele é fantástico para controlar a pressão arterial. A gente sabe que ele é fantástico para controlar as desordens insulínicas. Eu vejo isso em consultório, funciona muito. E fibromialgia, desordens mitocondriais como um todo, a gente controla muito a inflamação com o jejum intermitente e, obviamente, que a gente já faz um link automaticamente, né? Se a gente consegue todo esse controle, se a gente consegue todo esse ganho de saúde, obviamente que tem relação também com a longevidade, né? Então, eu já faço esse gancho. E mais uma coisa que eu quero reforçar muito aqui, gente. O que é o jejum intermitente? A gente tem jejum intermitente, tem restrição alimentar. Primeira coisa, a gente adere a essas estratégias sempre com acompanhamento nutricional, com acompanhamento
médico. A gente nunca faz isso sozinho à la louca. E mais, o que os estudos estão trazendo, que alguns autores estão trazendo, é que um dos jejuns mais comuns, né, que as pessoas fazem, que seria o 16 por 8, ou seja, ficar 16 horas em jejum e 8 horas, fazer a tua janela de alimentação em 8 horas, na verdade não seria um jejum intermitente, seria assim uma restrição alimentar. E que, obviamente, tem diversos benefícios ali, mas não os mesmos benefícios que tu terias num jejum intermitente. Como assim? Por exemplo, existem um dos benefícios do jejum que eu acho fantástico, que ele se chama autofagia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Autofagia é uma renovação celular. Na verdade, é como se fosse uma autocanibalização das células, né? Onde a gente promove uma limpeza celular, onde organelas, determinadas estruturas defeituosas, através de um processo que se chama fagocitose, que a gente aprende lá no colégio, a gente consegue renovar essas células. É um processo fantástico para a nossa saúde, de limpeza, de reset celular. E a gente só consegue isso quando a gente fica 24 horas em jejum completo, só com água. Então, nada de café, nada de chá, água, água. Então, é muito importante, quando os pacientes, olha, eu acho que 80% chegam para mim e dizem, eu quero fazer jejum. Primeira coisa, por que tu queres fazer jejum? Qual é o teu objetivo com ele, né? Eu, Tainá, faço jejum. Qual é a minha estratégia? Longevidade. Por isso. Mas e tu? Qual é o teu objetivo? Porque a partir do teu objetivo, a partir do teu prontuário, a gente vai ver qual é a melhor estratégia, qual é o melhor protocolo de jejum para ti. E mais, gente, outra coisa que é muito importante falar quando a gente fala em jejum. Falei de diversos benefícios dele. O jejum também promove biogênese mitocondrial. Acabei de explicar o que são as mitocôndrias. Então, ele é fantástico, né? E outra coisa muito importante da gente falar quando a gente fala em jejum é quem não pode, em hipótese alguma, fazer jejum intermitente, né? Lactantes não podem fazer jejum intermitente, gestantes não podem fazer jejum intermitente, pessoas que possuem baixa massa corpórea não poderiam fazer. Pessoas que... Gente, quem é que pode fazer jejum? Quem é saudável e tem um determinado acompanhamento nutricional. Quando tem indicação nutricional, indicação médica, aí sim tu podes fazer. Pessoas com distúrbios alimentares não podem fazer também o jejum. E me perguntam muito também, quem tem diabetes, Tainá, pode fazer jejum? A gente tem resultados excelentes, desde que esteja em acompanhamento nutricional, porque senão tu corre o risco de ter uma hipoglicemia. Então, assim, todos esses cuidados, eles são muito importantes. E outra coisa também, eu acabei de dizer que o jejum ele é fantástico, tanto para a longevidade, quanto para renovação celular, enfim, por emagrecimento, para o controle da obesidade, da pressão arterial, controle dos níveis de insulina e glicemia. E outra coisa também que é muito importante a gente falar é que ele é uma estratégia alimentar, ele não é uma seita. Eu vejo muitas pessoas falando do jejum como se fosse um estilo de vida, da dieta low carb, que normalmente eles associam ao jejum intermitente, como se fosse um estilo de vida. Gente, não é uma seita. É uma estratégia alimentar que deve ser conduzida por um profissional de saúde de acordo com o teu perfil, com a tua individualidade bioquímica. Eu preciso que isso fique muito claro, porque eu vejo coisas que me deixam muito chocada. Por aí hoje em dia. É porque muitas vezes a pessoa não fez nem um exame médico, não consultou um nutricionista, não fez nada, ele resolve, ele pega ali no YouTube. Vamos lá, jejum intermitente. Bom, é 24 horas só tomando água. Também. Vai lá. Aí ele tem uma queda de pressão, ele vai ter uma hipotensão, ou o indivíduo nem sabe, mas ele vai ter uma hipoglicemia. Se mora sozinho, pode cair no banheiro, ter um acidente, cair em qualquer lugar. Então, não é só o que a gente fala, né, Tainá? Não é só uma questão de, bom, eu vou ver, será que vai fazer bem para mim ou não? Mas se não fizer bem mal, também não faz. Pode fazer mal. Pode fazer mal se a pessoa não estiver condicionada, claro que não estiver no momento... Exatamente, se não estiver performado, para. Os estudos trazem também que o ideal é a gente utilizar essa estratégia por um período de, no máximo, 3 meses, né? Isso a gente mensura de paciente para paciente. Então, assim, ó, o que seria
o ideal, se é que existe, porque é tudo muito individualizado, né? Mas uma estratégias cíclicas, sempre, 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 sempre. Então, a cada 2, no máximo 3 meses, gira a estratégia. Gira a estratégia. Então, assim, a gente tem tanta coisa que a gente pode usar hoje em dia, né? E outra coisa também, a restrição calórica, os estudos trazem que se a gente reduzir em 30% a ingestão calórica desse paciente e conduzir essa estratégia nutricional por aproximadamente 60 a 90 dias, sempre com esse mesmo cálculo, sem alterar ele, a gente consegue benefícios muito semelhantes ao jejum de 16 horas, sem esse paciente jamais ter feito um jejum de 16 horas, né? E que nem é aquilo que eu falei, muitos autores também não chamam o jejum de 16 horas de jejum, chamam simplesmente de uma restrição alimentar. A restrição alimentar também funciona e funciona muito bem. E outra coisa importante, aproveitando já o que o Décio falou, eu jamais vou prescrever um jejum de 24 horas para um paciente que recém chegou para mim e que tu vai olhar o histórico dietético dele e é uma bagunça, ele não tem consciência alimentar nenhuma. Ele come carboidrato refinado de manhã, de tarde, de noite. Ele está altamente ele não está pronto para isso. E eu nem sei se um dia ele vai estar. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento, o dia após dia. E com os meus pacientes eu procuro ficar muito pertinho deles, quem é meu paciente sabe disso. Então, a cada estratégia que a gente muda, os que fazem jejum, seja de 18, de 20, de 24 horas, depende do protocolo. Eu sei, principalmente os de 24 horas, eu peço para ficarem comigo no WhatsApp desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E esse paciente que está em condição de passar por esse tipo de prescrição é um paciente que já está comigo há bastante tempo, né? Que eu conheço ele, que eu sei até onde eu posso ir com ele, que eu conheço a individualidade bioquímica dele, que eu já avaliei os exames bioquímicos dele diversas vezes antes de ele aderir a essa estratégia. É praticamente é um trabalho de desintoxicação, né, Tainá? Exatamente. Então, isso é uma coisa que às vezes fica um pouco desvinculado. Tá, mas para que serve o jejum intermitente? É um trabalho de desintoxicação, para o teu corpo conseguir dar uma releitura do que ele de fato precisa, poder eliminar algumas coisas que estão ali retroalimentando o tempo todo. Algumas células inflamadas estão o tempo todo retroalimentando. Se você tiver condicionamento, performa para isso, vai estar acompanhado com o nutricionista, eu indico a Tainá. E, a princípio, dará tudo certo. Agora um link, Tainá, jejum intermitente e a prática de exercício físico dentro do momento de jejum intermitente. Uhum. Mais Como é uma que vez, fica? mais uma vez eu pergunto, qual é o teu objetivo com o jejum e com o exercício? Qual é o teu objetivo? Uhum. Tu queres ganhar massa muscular? Tu queres simplesmente melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória? Tu queres melhorar a tua adaptação ao treino? Qual é o teu objetivo? Eu vejo muitas pessoas postando, né? Enfim, indo lá fazendo treino em jejum, mas tudo bem, qual é o objetivo dela com isso? Né? Não necessariamente existem mais benefícios em tu treinares em jejum ou tu treinares em estado alimentado. Depende. Depende de quem tu és, depende do que tu queres com isso, né? Então, mais uma vez, eu digo, qual é o teu objetivo? O que tu queres com isso? Não tem problema nenhum tu treinares em jejum, se tu te adaptares a isso, se for bom para ti. Não tem, eu treino em jejum em alguns dias, outros dias eu treino em estado alimentado. Então, assim, nos momentos em que eu estou em dieta para hipertrofia, raramente eu treino em jejum. Então, depende. Depende muito de cada indivíduo. Tá, mas se eu treinar em jejum também, eu vou eliminar massa magra? Não vai, não necessariamente. Entende? Eu tenho pacientes que só conseguem treinar em jejum. Então, eu monto uma estratégia alimentar em que na noite anterior eu consiga armazenar glicogênio no músculo dele para de manhã ele poder treinar em jejum. Pronto. Ele tem fonte. Porque Tem fonte quando a gente energética. dorme, a gente está dormindo, a gente não vai utilizar o nosso glicogênio muscular, né? Então fica ali e de manhã ele treina em jejum, pronto. Ele não vai eliminar massa magra. Então aí é que tá. Eu noto que as pessoas usam muito de determinadas estratégias simplesmente porque tá na moda. Porque tá todo mundo fazendo, todo mundo falando, então eu vou fazer também. E elas não procuram recursos, não procuram saber o porquê daquilo. Para quem que é bom aquilo, né?
Exatamente. O modismo, ele me lembra quando começou a visão de que GH era muito importante para hipertrofia muscular. E que precisava estar dormindo em sono profundo das 23 horas até as 2 ou 3 da manhã para acumular em 50% de GH das 24 horas. Só que algumas pessoas, quase todas, interpretaram errado e foram para dentro treinar para dentro da academia das 23 às 2 da manhã para tentar hipertrofia. Só que tinha que estar dormindo. A gente vai falar do repouso adequado depois. Mas uma coisa que me preocupa um tanto, Tainá, é exatamente isso. É que você tem aí todo um esquema, toda uma estratégia para poder fazer uma desintoxicação, uma melhoria para o corpo, toda uma reorganização, inclusive genética, e as pessoas utilizam muitas vezes com falta de conhecimento e não estão condicionadas a isso. Então o que ocorre daqui a pouco? Aumenta creatina quinase, aumenta cortisol, e o indivíduo só vai ter... O cortisol ele vai dar uma resposta rápida, mas a creatina quinase pode demorar um tanto. E é exatamente isso que a gente diz. Então, são estratégias que se utiliza e que se está no aguardo ainda de algumas décadas para saber de fato o que vai dar ali na frente. Mas por enquanto está tudo bem. E tomara que continue. Tomara. Né? Porque a gente sabe o quanto é lesiva a creatina quinase. E as pessoas têm que ter uma noção. Às vezes me perguntam, qual é o melhor horário de treinar dessa? De manhã, de tarde ou de noite? Bom, de noite, eu recomendo que tenha um pouco de cuidado se você tiver as outras duas possibilidades de manhã e de tarde. Porque nós já temos, né, por dádiva, de que a noite é feita para o corpo desligar para poder se reorganizar. Agora, se o indivíduo trabalha o dia inteiro, não consegue começar a treinar às 5 da manhã, bom, daqui um pouco ele vai ter que treinar de noite. Tá ok, se organiza, vai dar tudo certo. Sim. Agora, de manhã e de tarde, a diferença é como CPF. Vai ser de acordo com como cada um vai se adaptar melhor. O corpo de cada pessoa se adapta melhor. Eu costumo dizer que nos primeiros minutos do dia é importante a gente ter um certo cuidado, fazer um aquecimento, fazer com que a musculatura tenha maior irrigação sanguínea, que acorde os músculos para proteger as articulações para eu fazer um treino. Tanto uma corrida quanto um treino de força. Por quê? Para eu proteger as minhas articulações e evitar lesões, para que o exercício seja de fato biopositivo. Portanto, isso requer poucos minutos de aquecimento para acordar. Eu preciso bastante tempo acordado para fadigar. Agora, para aquecer, não precisa tanto. E a partir dali está valendo, e cada um vai se adaptar melhor naquilo que o corpo dele deixa fazer. E existe um assim tempo como as dietas. Meu amigo, existe um tempo específico que tu recomendes de aquecimento para essas pessoas que treinam em jejum pela manhã, por exemplo, que é o caso de muitos pacientes meus? Bom, primeira coisa, tudo está muito aliado à temperatura. Quando está mais frio, eu preciso aquecer por mais tempo. Quando o tempo está mais quente, mais rapidamente eu vou conseguir aquecer a minha musculatura, porque a periférica estará aquecida mais rapidamente. Certo? Então, o que ocorre? Quando você vai fazer um treino que você está em jejum, embora você tenha, do dia anterior, armazenado um tanto de glicogênio, evite depledar muito no aquecimento. É o queimar, né? O gastar muito no aquecimento. Faça um aquecimento. Isso, faça um aquecimento rápido e perceba-se. Bom, estou sentindo bem, estou pronto. Vambora, vamos lá. Não vai fazer meia hora de esteira para aquecer ou de pedalada, porque vai faltar para a força depois. Onde é que eu preciso de mais glicogênio? Daqui um pouco eu faço muito tempo de aquecimento, eu depledo glicogênio, começo a aumentar já a minha queima de gordura para poder utilizar como combustível. Combustível da gordura e o glicogênio caiu. E o que eu preciso para a força pura? Exatamente. Para a fibra explosiva? É glicogênio. Então tem que ter esse cuidado. Entendi. E aí depois, o resto todo ele acontece. E aí tudo de acordo com a minha nutrição que eu já tenho e meu treino que eu já tenho elaborado, acontecendo, prescrito por profissionais, que vai me dar toda essa estrutura para eu poder fazer de forma segura e biopositiva. O que é o biopositivo? É aquilo que só me dá lucro, não me dá nenhum prejuízo. Não me machuca, não me lesiona.
Bom, Vai que é então, tua, Tainá. Nós temos 10 minutos, hein? É mentira, uma hora, só né? isso? Só É. Bom, não, aproveitando esse gancho, então, eu acho que a gente já pode falar um pouquinho. Eu ia falar um pouco sobre os antioxidantes, né? Da relação que os antioxidantes possuem com a longevidade, do porquê que quando o paciente me pergunta, né, sobre essas estratégias, a primeira coisa que eu explico para ele é a respeito desses antioxidantes, o que que são eles, né? O que que eles promovem. Na verdade, a mãe natureza, né, nos oferta eles ali, né? São diversos fitoquímicos que estão presentes nos folhosos verdes, por exemplo, a luteína, a zeaxantina, que são excelentes para a nossa saúde macular, que previnem catarata, por exemplo. Isso é consagrado cientificamente. Além disso, eu estou gostando muito da romã, até de manipular para alguns pacientes como tintura, enfim. Ela tem efeito antioxidante, mas também tem efeito cardioprotetor. E também eu já vou explicar o porquê que esses alimentos são tão importantes quando a gente fala em longevidade, né? Eu acredito que além desse, eu posso falar também do cacau, do açafrão da terra, que é fantástico também, do nosso açaí, açaí puro, gente, cheio de antocianina. Não esse açaí que vocês veem por aí, que não é açaí cheio de xarope. Isso não, tá? Mas eu tô falando da nossa preciosidade, da nossa riqueza, que é o açaí. Das nossas frutas vermelhas também, né? A acerola, a pitanga. Eu vejo muita gente falando das berries, que são fantásticas, mas a gente também tem frutas vermelhas fantásticas, né? Acabei de mencionar, inclusive, o açaí. E por que que eles são tão importantes? Porque nós temos os telômeros. O que que são os telômeros? Os telômeros, eles são fragmentos de DNA que ficam na pontinha lá dos nossos cromossomos. Vocês podem imaginar o cadarço do tênis de vocês e na pontinha do cadarço do tênis de vocês tem um plástico, né? Então, é como se aquilo ali fossem os telômeros. Eles são marcadores biológicos. Eles conseguem nos dizer quantos anos de vida a gente teria. Mais ou menos isso. É por aí. São nossos relógios biológicos, né? Portanto, quanto mais alongados esses telômeros, melhor para nós. Tá, Tainá, mas como é que eu faço para manter esses telômeros alongados? Bom, o que que acontece? A cada divisão celular, eu vou diminuindo o tamanho desses telômeros, né? Até que chegue um tamanho crítico em que eles vão sofrer senescência e vão morrer, né? Ou eles sofrem a senescência e ficam inativos, ou eles morrem. O uso desses antioxidantes auxiliam muito a gente a manter esses telômeros saudáveis, esses cromossomos saudáveis, né? E combatem o envelhecimento precoce, são antioxidantes, combatem os radicais livres e evitar também aquilo que achata esses telômeros, né? O que é que achata os telômeros? O consumo excessivo de álcool, o tabagismo, o que mais que eu posso falar? Alta carga oxidativa na dieta, obesidade também é responsável pelo achatamento desse telômero. Então, a gente evitando as toxinas ambientais como um todo, gente. A gente come plástico em tudo, se vocês pararem para observar. Então, reduzam o uso de plástico. Então, tudo isso, o alumínio também está em tudo, se vocês pararem para observar. Abram a geladeira de vocês e vejam. Então, assim, a gente conseguindo evitar, né, todos esses itens que eu mencionei, que achatam nossos telômeros, e fazer um uso de antioxidantes na medida certa, nos horários certos, nas doses certas, além de ter uma dieta rica em vitamina C, em vitaminas do complexo B, vitamina D não pode faltar, zinco não pode faltar, magnésio não pode faltar. Magnésio eu suplemento muito meus pacientes, porque infelizmente no Brasil a gente tem um solo muito pobre, né? Em magnésio, a não ser que o paciente realmente não tenha condições ou não queira, né? Tem alguma rejeição à suplementação. Aí eu procuro aumentar esse aporte o máximo que eu posso, mas a suplementação realmente é muito recomendada de magnésio. E eu vou passar a bola para ti, porque senão ficar falando. E daqui eu não paro mais de falar, né? Mas hoje é contigo mesmo, nutrição. Ah, então tá, então eu vou seguir aqui. Mas enfim, a gente fazendo uso desses antioxidantes que eu falei e evitando todas essas ações que eu falei, a gente já consegue sim uma sobrevida, um anti-achatamento desses telômeros. Isso impacta diretamente no nosso envelhecimento celular, no combate ao envelhecimento celular, no combate aos radicais livres. Radicais livres são importantes também, são eles que nos defendem, né?
Sem os radicais livres, os macrófagos não conseguem nos defender, que são células de defesa. A gente precisa deles, mas na dose certa. Hoje em dia, a gente está sofrendo com uma alta carga oxidativa e isso é também em decorrência desse excesso de radicais livres. E, meu amigo, a gente tem... Que horas são aí? Temos 6 minutos. Tu tens um artigo para nós, né, Tainá? Eu tenho um artigo. Então tá, eu já vou pro artigo então e vou deixar, porque ele ainda tem que falar o poema pra gente, gente. Então, o Décio é poeta. Eu vou repetir então, já que o outro não ficou gravado. Não, repete, maravilhoso. Todos os teus poemas são maravilhosos, mas repete aquele sim, que ele precisa ficar gravado. Mas enfim, eu quero fechar então a nossa live com um artigo fantástico que ele mensurou 9 itens nas Blue Zones, que são zonas no nosso planeta, onde habitadas por pessoas centenárias e que ultrapassam os 100 anos, esbanjando saúde, esbanjando qualidade de vida. E esses 9 itens são os seguintes. Qual é o primeiro item? É o Move Naturally, ou seja, movimente-se de maneira natural. Eles observaram que os habitantes dessas Blue Zones, eles fazem o serviço doméstico, eles arrumam o próprio jardim, eles pintam a própria casa e que a atividade aeróbica está muito relacionada a essa longevidade. Inclusive, no artigo, os autores mencionam, né, que não necessariamente a pessoa que puxa ferro é a que vai viver até os 100 anos, mas aquela que adere ao equilíbrio, que foi uma coisa que tu comentaste antes também, né? Outra coisa que eles falaram, o segundo item que eu achei fantástico, é o purpose, ou seja, tu tem que ter um objetivo de vida. Nessas Blue Zones, eles observaram, principalmente os okinawanos chamam de Ikigai. Olha que bacana. E significa, por que eu acordo de manhã? Qual o objetivo de eu acordar de manhã? Então, para mim, esse item é fantástico, porque a partir do momento que tu descobre o motivo pelo qual que tu estás aqui, qual é a tua missão, realmente os caminhos se abrem, né? O terceiro item é o downshift. O que é o downshift? É reduzir a marcha, né? Porque o estresse, ele leva à inflamação crônica. Então, o que se observou nessas Blue Zones é que esses habitantes, eles sempre reservam um tempo para si mesmo. Então, é o tempo de oração, é o tempo de meditar, é o tempo do happy hour. Então, eles possuem diariamente esses tempos para si no dia. É um período do dia que é só deles. Então, achei fantástico também, que é uma coisa que a gente não para, né? Às vezes, a meditação é algo que eu, pelo menos, aderi de uns tempos para cá. Mas, mesmo assim, tem dias que eu não faço. Que realmente, porque eu não priorizei, não reservei um tempo para aquilo, né? Outra coisa, o item 4, 80% rule. O que é isso? A regra dos 80%. Tu levantares da mesa quando tu estiveres com o estômago 80% cheio, com 80% da capacidade total dele. Tu nunca te sentires estufado. Então, é um dos itens que eles elencaram aqui. O próximo item que eles elencaram, que eu achei fantástico também, enquanto nutricionista, é o Plant Land. Como assim? Eles falaram sobre a importância de comer feijões, de comer lentilha. Posso também já falar aqui para vocês da importância do feijão azuki, do feijão moyashi. Gente, feijão moyashi é fantástico para a saúde óssea, porque ele tem uma quantidade de vitamina K e de cálcio absurdas, magníficas. Então, são feijões bacanas de utilizar. E outra coisa que se observou também nas Blue Zones é que eles comem carne apenas de 4 a 5 vezes no mês. A alimentação deles é repleta de vegetais, de frutas, de folhosos, né, que entram ali nos vegetais, de oleaginosas, de gorduras boas. E a carne, ela se come em média uma vez na semana. E de preferência carnes brancas. Aqui, para quem gosta de vinho, vai adorar o item 6. Eles falam que vinho moderadamente, no máximo um cálice por dia, e para socializar. E que não vale tu tomares os 5 cálices de vinho no final de semana. Não pode ser um dia só. Exatamente. Porque senão tu vai ter o efeito contrário, né? Aí sim é que tu vai gerar um estresse oxidativo. Mas tu tomares um cálice, que significa 30 a 35 ml por dia, sim, tem benefícios para a longevidade, para a qualidade de vida.
Item 7, belong, sensação de pertencimento. Eles observaram que essas pessoas, elas pertenciam a alguma comunidade religiosa e praticavam essa religiosidade de 3 a 4 vezes na semana. Então, mais um item muito importante. O item 8, penúltimo item, loved one first, que é valorizar a família. E a família também que a gente constrói ao longo da vida, né? Então, valorizar as pessoas que a gente ama, as pessoas com quem a gente pode contar. E o item 9 é o right trip. Tu estares na tribo certa. Com pessoas com as quais tu tenhas afinidade, pessoas que te fazem bem, pessoas que vibrem numa energia boa, numa energia que te transborde. Então, o item 9 para mim fecha com chave de ouro, né? E meu amigo, eu passo a bola para ti, porque senão vai acabar a live só eu falando. Vai lá. Vê direitinho para salvar essa, não podemos perdê-la. Pode deixar, pode deixar. Então, Tainá, quando tu fala de vida, né, de ter um objetivo, normalmente eu falo nas minhas palestras sobre quem é o piloto do avião da sua vida. As palestras do Décio são fantásticas, gente. São fantásticas. Obrigado. Vocês precisam assistir, E nisso, precisam buscar isso. vamos lá, entra lá, vai lá no meu Instagram, me segue, pega meus contatos, @palestrante Décio Tiaraju, e vamos conversando. Trabalho com personal trainer também, vou vender aqui, meu, né? Óbvio. Vamos conversar. Estou com vaga na agenda. Olha aí. Mas dando continuidade na ideia da palestra, a pergunta é, você já sabe, se você é o piloto do avião da sua vida, sabe onde quer pousar o seu avião? Se sabe, tem um mapa para chegar lá? Já fez o mapa? E se já fez esse mapa, tem o combustível adequado, o conhecimento adequado, a saúde, vigorosidade adequada? Se tem, a sua bússola está apontando nessa direção? É para aí mesmo que você está indo? E digo sempre que o tempo passa, o vento sopra, a chama apaga e a vida acaba. Nossa hora vai chegar e temos que nos preocupar com o legado que vamos deixar. Que lindo, gente. Mas, Tainá, vou ao poema, se me permites. Bora. Vamos lá, eu vou falar da essência da vida, já que estamos falando nisso. Por favor. A lenha é a essência do fogo. A voz é a do cantor. A tática é a essência do jogo. E o sol para o calor. A seiva para o caule. As pernas para o corredor. Da folha seca resta o adubo. Do degustar sinto o sabor. Do polimento vem o brilho e do susto vem o pavor. O azul do céu mostra o infinito. O erro faz o pecador. As estrelas forjam a luz. A formação forja o doutor. A precaução afasta os riscos. Só o cuidado é o mantenedor. A solidão faz o depressivo. A ingratidão cria o amargor. As revoltas formam as guerras. O belo traz o encantador. Do fruto se origina o suco. O perfume sai da flor. E se a essência é o princípio, a essência da vida é o amor. Ah, maravilhoso! Apenas maravilhoso! Gratidão, meu amigo. 1000 vezes gratidão. Que honra te ter na minha vida. Gente, eu fiquei Igualmente, emocionada. eu que agradeço. 1000 vezes gratidão. Gratidão pela tua contribuição fantástica. E que bom que estaremos juntos aí ao longo dessa tríade. Gente, para quem chegou depois, eu e o Décio, a gente falou, né? A gente explicou que será uma tríade da saúde. Essa foi a primeira, falando sobre alimentação. Vai ter uma próxima, falando sobre sono, sobre repouso, que o Décio vai falar sobre o papel do exercício físico nesse pilar tão importante para a nossa saúde. E eu já vou poder falar sobre corononutrição, que eu sou apaixonada, né? Então, hoje eu pude falar um pouquinho de nutrigenômica, que é uma das minhas paixões, né? E que super linka com longevidade. Depois, lá quando a gente for falar do sono, eu vou poder falar da crononutrição. E depois também no exercício físico, que daí vai ser tudo contigo. Eu vou poder falar um pouquinho a respeito da relação do papel da nutrição, da contribuição da nutrição, seja na performance, seja na qualidade de vida, enfim, desse casamento fantástico que não tem como dar errado, que é o da nutrição com o exercício físico. Maravilhoso. Muito obrigado por tudo, Tainá. Muito obrigado por todos vocês que estão nos assistindo. Até a próxima. Gente, muito vou deixar obrigada. que a Tainá salve pra gente. Um beijo no Pode coração deixar. de todos. Beijo. Uma ótima noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.